que eu mais gosto da escola, acho que é tudo. O cuidado aqui é impressionante, né? A atenção que eles têm com as crianças, com os pais, esse retorno que eles dão para os pais com as dúvidas que a gente tem quase que imediato, é muito importante, deixa a gente muito seguro, muito confortável. Então o Henrique entrou aqui com 5 meses, bem pequenininho, um pouquinho antes de eu voltar de licença maternidade, a gente estava buscando algumas escolas e a gente veio para cá e a gente se apaixonou. Quando conheceu a Luminis, né, acabou a busca. Ele começou aqui com 5 meses, né, junto com a Maia Watanabe, acho que eles são os veteranos da turma, né, que estão desde bebezinhos. Aí ele ficou até 9 meses, aí teve a pandemia, né? Aí a gente parou por alguns meses, aí foi uma época muito difícil, né? Porque ele estava aprendendo a andar, começando a comer, né? Então foi uma época muito difícil de adaptação com ele totalmente em casa, né? Porque pra gente também era muito novo. Primeiro filho, né, e tal. Quando as escolas puderam voltar depois da pandemia, lá para outubro, se eu não me engano, ele foi o primeiro a voltar. Eu falei, não, eu confio na escola, vai dar tudo certo. Ele foi o primeiro da turma a voltar. E desde então, ele e a Maia Watanabe, né, estão juntos aí desde sempre na escola. Desde o primeiro dia que a gente conheceu a escola, viu toda a estrutura, conheceu as pessoas, né, os funcionários, sempre deu muita segurança pra gente em relação ao cuidado, ao tratamento dele, à alimentação, a tudo. Então sempre foi, né, a gente sempre ficou muito tranquilo em relação a isso. A adaptação dele foi muito interessante, né? Eu achava que ia demorar vários dias para ele conseguir ficar na escola, né? Porque ele era muito bebezinho, ele começou aqui com 5 meses. Então, no primeiro dia, acho que eu chorava mais do que ele. Eu lembro que era a tia Maria do berçário ainda, né, que ficou com ele no colo quase que a manhã inteira. E aí eu chorava de um lado, ele chorava de outro. Mas assim, a partir do segundo dia ele já ficou super bem. Parecia que ele estava em casa, né? Você vê o cuidado, né, das pessoas aqui, né, das tias do berçário, sempre com muita paciência, né, muita disposição para cuidar deles, sabiam exatamente o que fazer para entreter, né, para fazer com que eles parassem de chorar. Então foi muito rápida a adaptação dele. Olha, eu acho que ela é muito diferenciada assim, em relação ao cuidado com as crianças, a atenção que ela dá para os pais, né? Os pais, principalmente quando é o primeiro filho, a gente tem muitas dúvidas, muitas inseguranças, e aqui a gente sempre foi muito acolhido, né? A Luzia, a Dani, as professoras, o próprio Humberto. Sempre, não teve uma vez que eu precisei falar com a escola que eu não tive retorno quase que imediato. Sempre me tiraram as dúvidas. Desde que o Henrique começou a comer, ele começou a comer aqui na escola, né? Então, assim, sempre foi um processo de muito cuidado, aprender a andar, aprender a comer, aprender a ler, aprender a interagir com os amigos. Então, desde o primeiro dia que a gente conheceu aqui, a gente viu toda a escola, toda essa parte lúdica, que é muito importante para o desenvolvimento deles. E também essa parte de cuidado, né, de todos os colaboradores da escola, que sempre foram muito cuidadosos, muito atenciosos, tanto com a gente quanto com as crianças. E é o que a gente falou um pouquinho na formatura, né, eles sempre foram nossos olhos e ouvidos aqui. Então, a gente sempre teve essa confiança muito grande na escola. O que ele mais gosta, o que o Henrique mais gosta da escola, ele adora as aulas de futebol, de capoeira, de balé, que ele faz balé também. Ele faz todas as aulas que tem oportunidade de fazer, ele faz. Ele quer fazer tudo. Mas acho que o que ele mais gosta são as atividades de aprender a ler mesmo, né? Hoje eles estão no Infantil 2, não é um processo obrigatório do infantil, mas ele já lê relativamente bem para a idade dele, né? Porque foi um processo super tranquilo, quase que orgânico, né? Deles aprenderem a ler brincando. Então ele gosta muito de poder ensinar os amigos algumas coisas, ensinar a ler para os amigos. Ele gosta muito de contar história. Então essas rodas de conversa que a escola proporciona é muito bacana para eles, porque eles têm essa possibilidade de interagir com os amigos, né? De improvisar histórias, isso é muito legal. Em relação à socialização e ao desenvolvimento do Henrique, a gente teve uma época muito difícil, né? Logo depois que a gente voltou da pandemia, nos primeiros meses era praticamente só ele e mais 2 crianças na sala. No ano seguinte entraram praticamente 10 crianças. E ele não estava mais acostumado com tanta gente, né? A gente ficou muito tempo em casa, só nós 3, né? Só eu,
o Henrique e o meu marido. E foi muito difícil para ele socializar. Ele começou a se fechar numa concha, né? Tinha as aulas, as atividades, ele ficava num canto isolado. E foi muito difícil, né? Para ele, para a gente, como pais. Mas a escola, em conjunto com a gente conversou bastante com a escola o que a gente poderia fazer para reverter esse quadro. E a escola foi super parceira, né? Eles perceberam que tinha algumas crianças, além do Henrique, com dificuldade de socializar, então eles dividiram as turmas. Não era uma turma grande, era uma turma de 10 crianças, mas mesmo assim eles entenderam que tinha uma oportunidade aí, até pelo histórico da pandemia, então eles dividiram as turmas em duas. A gente também fez um trabalho aí de também trazer amigos para dentro de casa para brincar com ele, para ele começar a se sentir mais confortável. Trabalhar essa confiança nos outros amigos, e aí ele foi deslanchando, né? Foi se desenvolvendo, foi socializando cada vez melhor, e hoje tá uma maravilha, né? Hoje ele puxa papo com as pessoas na rua, a gente chega nos lugares, dá até vergonha, né? Porque ele começa a falar com todo mundo, você fala, gente, mas... Não... tá, né? Graças a Deus, reverteu bem aí o quadro. Ele adora a escola, ele vem muito feliz para a escola. Parece que eles têm certeza que ele sente como que a segunda casa dele, né? Vir para a escola para o Henrique é continuar brincando, né? Na cabeça dele é continuar brincando, como eu comentei, né? Acho que para ele não tem essa obrigação, né, de fazer atividade, de ter uma disciplina. Para ele é tudo uma grande brincadeira. Então ele aprende muito brincando, ele gosta de interagir com as pessoas da escola, com os amigos aqui, e para ele é tudo uma grande brincadeira, então ele vem super feliz. Olhando para trás, assim, ele está aqui desde os 5 meses, hoje ele tem 6 anos, né, quase 7, então acho que foram muitos momentos, né, ver toda essa evolução dele. Ele no começo era uma criança bem introspectiva, né, bastante tímida, até por conta aí da pandemia. Lembro que as primeiras festas juninas ele não dançava, ele chorava, não queria saber de dançar. E aí a gente foi, né, fazendo um trabalho para ele se desenvolver, para ele se sentir mais confiante. A gente sempre em conjunto com a escola. E aí nas outras, né, ele já começava, tinha uma junina que ele dançava um pouquinho, né, a segunda dança já não queria. Hoje, imagina, hoje ele já dá aula de dança, né? Agora na formatura ele participou quase de todos os quadros que teve, dançou balé, dançou a dança da turma, enfim, ensaiava a dança das outras turmas em casa, eu nem sabia que era das outras turmas, eu achei que ele ia dançar, né, e tá super tranquilo, né, ele é super sociável hoje. Eles aprendem as coisas brincando, né, quase que sem perceber que eles estão ali numa atividade de aprendizado, então isso é muito legal, porque eles aprendem brincando, aprendem se divertindo, aprendem a ter disciplina através de brincadeiras, de jogos, aprendem a ler através de brincadeiras, então isso é muito bacana. E sem falar em toda a estrutura, que é super bem cuidada, tá sempre tudo super arrumado, muito bem cuidado, e a comida é uma delícia. Olha, essa nova fase... O coração tá apertado porque ele se forma agora esse ano, ele nunca esteve em outra escola, né? Desde que ele se conhece por gente, ele tá aqui e tenho certeza que ele considera a segunda casa dele, mas eu acho que, apesar do coração estar apertado e ter um pouco dessa angústia, a gente fecha com chave de ouro essa etapa, acho que não daria para ser num lugar melhor. Ele está super preparado para o mundo, está super preparado, já está super desenvolvido nessa parte de socializar, ele vai para uma escola bem maior e eu tenho certeza que ele está super pronto. Olha, o que eu diria para outros pais que estão pensando em se matricular aqui, venham porque assim, essa escola é incrível, dá toda a segurança para a gente, toda a tranquilidade, não só na parte de acolhimento, mas na parte de desenvolvimento deles mesmos, né? É tudo super bem pensado, tudo muito bem planejado. Cada ano é trabalhado de uma forma para aquele desenvolvimento daquela faixa etária. Então é tudo muito bem planejado e pensado e cuidado, né? E se a gente tem qualquer dúvida, se acontece qualquer coisa, poxa, eu tô com uma dificuldade do Henrique, ele não tá comendo direito, a gente liga para a escola, eles apoiam a gente trabalha em conjunto, então é uma grande parceria, né? Não tem nada que a gente não consiga fazer em conjunto. Então,
É uma escola incrível, só agradecer, né? Foi a escola que eu confiei meu filho desde que ele praticamente nasceu. Então, só tenho a agradecer, essa escola é incrível. Eu queria agradecer muito a Luzia, o Humberto, a Dani, tia Maria, né, que fez a adaptação dele, a tia Simone, que tem sido a professora dele esse ano, que ele evoluiu muito, né? Esse ano especificamente ele evoluiu bastante, tá lendo super bem, foi orador da turma, então assim, acho que eu não poderia ter pessoas melhores na minha vida para ajudar no desenvolvimento do Henrique. Se eu pudesse resumir a Luminis em uma palavra, minha família, faz parte da minha família. Eu conheço as colaboradoras, os donos da escola, a gente troca muito experiência, conversa muito, eles ouvem muito a gente quando a gente tem dúvidas, quando quer sugerir algumas coisas. Então tudo uma grande troca e eu considero parte da minha família.